Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Nosso tema: até quando sem punição? Até quando sem punição? Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando dos ímpios que governaram o Brasil de 1964 a 1985, graças a um golpe civil-militar que aconteceu em final de maio e início de abril de, de 1964, que colocou uma junta militar no poder e depois uma sucessão de generais no poder por 25 anos. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que quando o ímpio domina, o povo geme. E essa é a melhor forma de descrever o que foram 25 anos de ditadura, de desrespeito aos direitos humanos, de desrespeito aos estudantes, de desrespeito aos indígenas, de desrespeito à sociedade civil como um todo, de desrespeito à Constituição, de desrespeito a parâmetros humanitários. É absurdo, uma ditadura cruel, uma ditadura que passou a governar a partir de atos institucionais, entre eles um ato institucional que tirou todos os direitos básicos da cidadania. Todos os direitos. Direito a habeas corpus, direito a tudo que tinha a ver com a garantia do cidadão e da cidadã. Isso sem contar que afundou o Brasil no capitalismo selvagem, aumentou exponencialmente a dívida externa do Brasil, lançou o Brasil num regime de fome e de empobrecimento em larga escala, larga escala. Além do que implantou no Brasil o que a gente passou a chamar de capitalismo selvagem e levou o Brasil a uma dívida homérica, uma dívida sem paralelos, uma coisa assustadora que levamos décadas para resolver. E essa ditadura nunca foi tratada de verdade, nunca foi tratada de verdade. Nunca, de fato, houve o juízo dos generais que nos escravizaram, que nos manietaram, que nos prenderam, que nos torturaram, que mentiram a nós, que mataram centenas de pessoas, que eles as jogaram na vala comum. Nunca, nunca, nunca. E sempre acontece assim: muda o governo, entra um governo popular e a gente espera. Agora vai haver punição. Agora vai haver, pelo menos o Museu da Memória da Ditadura, para ficar claro como foi cruel a ditadura, para falar dos nossos heróis que foram perseguidos, que foram torturados, que foram escorraçados, que foram enterrados em vala comum. Gente de toda a natureza, de todas as religiões, gente de vários estados, gente de várias das raças que estão aqui no Brasil, gente de todo tipo, gente perseguida, gente torturada, gente destruída por uma ditadura cruel, uma ditadura que impôs um capitalismo selvagem, que perseguiu os empobrecidos, que aprofundou o racismo, uma coisa assustadora, assustadora.
e que precisa ser dito, porque já se tentou refazer esse caminho no Brasil. 2016, por exemplo, nós tivemos um outro golpe de Estado, um falso um impeachment manipulado. Depois nós tivemos uma prisão política o golpe de Estado foi levado a efeito. E mais recentemente nós tivemos um governo, um presidente da República que ensaiou um golpe de Estado o tempo todo, anunciou um golpe de Estado o tempo todo em que, em que esteve governando e ensaiou um golpe de Estado. Ensaiou um golpe de Estado, que culminou na invasão dos palácios da República, seja o Palácio do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, a invasão por populares que aguardavam novamente uma ação militar impondo ao Brasil mais um golpe militar, porque o golpe civil já tinha acontecido. O golpe civil, inclusive, criou condições para que a extrema-direita voltasse ao poder, estabeleceu o juízo político no Brasil, prendeu a única força de oposição capaz de vencer as eleições, para ficar claro e sem obstáculos o caminho da extrema-direita, como que já preparando-se para voltar a partir de um golpe militar, que não aconteceu nos 4 anos de fato, mas aconteceu de direito, porque os militares foram que governaram. Eles ocuparam as principais posições, eles ocuparam ministérios, eles interditaram, eles foram interventores, eles foram ministros de áreas absolutamente distante deles, como saúde, por exemplo, como gabinete civil. Gabinete civil, imagina um militar que é chefe da Casa Civil. Eles governaram, milhares de militares foram para a máquina do governo, a máquina do Estado foi subtraída, o Estado foi aparelhado pelos militares, ou seja, não houve o golpe de fato, mas houve o golpe de direito, porque quem governou mesmo foram os militares. E nós tivemos de tolerar tudo isso, nós tivemos de tolerar militar cometendo erros grosseiros de logística e perpetrando a morte no Brasil por falta de vacina. Nós tivemos de aguentar um genocídio que levou, no mínimo 700 mil brasileiros à morte. Nós tivemos de tolerar tudo isso, e tudo isso sob a tutela dos militares. Não era o golpe militar de fato, mas era o golpe militar de direito. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E quando nós estávamos prontos para ganhar as eleições, começaram aquelas fustigações de que o nosso sistema era ruim, de que o nosso sistema não era confiável, de que o nosso sistema de apuração das eleições, de voto via urna eletrônica, era manipulável. Tudo isso já preparando a gente para um golpe de Estado sob a mentira de que as eleições não eram legítimas, caso a oposição vencesse, ou seja, caso vencesse o governo que ora está à frente do Brasil. Isso tudo, sabe por que é, meu irmão? Sabe por que é, minha irmã? Porque os ímpios que nos fizeram gemer, que nos fizeram chorar, que nos fizeram ter de cavar valas comuns em busca dos restos mortais dos nossos heróis, não foram punidos. Não foram punidos. Os generais não foram punidos. Além disso, meus amados irmãos, nós somos um povo que tem de conviver com um generalato que nos causa vergonha, vergonha, vergonha. A gente tem vergonha dos oficiais generais das nossas Forças Armadas,
vergonha. Inclusive, o general, agora senador, fez uma declaração de exaltação à ditadura militar. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Um senador da República devia estar cassado nesse momento. Devia estar cassado, o mandato dele tem de ser cassado. O senador Hamilton Mourão tem de ter o mandato dele cassado, porque ele fez uma elegia, um elogio, uma defesa da ditadura militar. E no Brasil, defender a ditadura militar é crime. É crime. É disso que eu estou falando, é uma vergonha. A impressão que a gente tem é que essa gente envelhece e vira patife. Vira patife. Para que esses cabelos brancos? Olha aqui, eu os tenho também. Eu os tenho também. Eu também tenho cabelos brancos. Eu também estou na fase dos 70 anos. Eu vi o que esses cafajestes, esses canalhas fizeram no país. Canalhas. E agora eles querem ter orgulho do que eles fizeram, da canalice que eles fizeram, de como eles nos destruíram, de como eles acabaram conosco, de como eles mataram a gente, de como eles torturaram, mentiram e nos afundaram num capitalismo selvagem. E agora faz uma elegia a ditadores depois de ter ficado 4 anos governando às custas de um capitão expulso com desonra do exército, um capitão que a gente não vê a hora de vê-lo preso pelos seus crimes, e apoiarem o genocídio no Brasil, o genocídio, porque esse é o nome de quem, como eu, viu gente querida sua morrer porque não tinha vacina. É desse crime que nós estamos falando. São 60 anos de história para serem contadas. 60 anos de história para ser contada. Um absurdo. Um absurdo a gente ainda ficar sob a sombra desses canalhas, covardes, patifes, que nos fazem ter vergonha da farda. Eu servi a aeronáutica. E esse agente me fez ter vergonha da farda que eu usei com muito orgulho. Como é que pode? São generais, são oficiais generais e não têm vergonha, não souberam ter a sabedoria da velhice. Canalhas, canalhas, exaltando a tortura, exaltando torturadores. Ninguém pede perdão. Para não dizer que ninguém pede perdão, graças a Deus, o Ministério dos Direitos Humanos finalmente pediu perdão aos Krenak pela canalice, pelo assassinato levado a efeito pela ditadura militar. É lamentável, lamentável. Não há o que comemorar, só há o que lamentar, o que chorar. E dizer ao governo atual que ele não pode se acovardar diante da história, não pode se acovardar diante da história, que isso tem de ser cobrado e exposto, e que o Museu da Memória da Ditadura precisa ser estabelecido. Nosso versículo bíblico-chave é: quando o ímpio domina, o povo geme. Está em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, e nós estamos falando dos 60 anos de termos tido uma ditadura militar que governou por 25 anos esse país, destruindo o Brasil da forma como puderam, levando-nos a desastres sem paralelos na história, tortura, mentira, perseguição, vala comum, empobrecimento, dívida astronômica, tudo que não prestava aconteceu conosco.
E o que eles chamaram de milagre econômico, a gente descobriu depois que era apenas um poço sem fundo, ou pelo menos quase sem fundo, porque o Brasil é tão grande que não há poço capaz de tragar, de engolir o Brasil. E a gente conseguiu, no governo, nos dois primeiros governos populares, a partir de 2002, de 2003, os dois governos Lula e depois o governo Dilma, a gente conseguiu sanar algumas das feridas econômicas que eles tinham impetrado no país. 60 anos, não há algo que comemorar, só algo que lamentar. E depois disso, eles fizeram um outro golpe em 2016 e nós tivemos de suportar de novo a perda de direitos com a pseudo-reforma trabalhista, que, na verdade, foi apenas a destruição dos direitos do trabalhador e da trabalhadora. Tivemos de suportar um governo para favorecer os ricos, para transformar o Brasil num paraíso dos milionários. Depois tivemos de suportar o fato de que eles criaram todas as situações necessárias para dar livre passagem à extrema-direita neofascista, neonazista, para tomar o poder no país, o que aconteceu através do governo que antecede esse, que agora governa o país. E foram 4 anos em que os militares governaram. Os militares governaram, o Estado foi aparelhado, os militares governaram, eles tiveram todos os postos possíveis, milhares de militares. Então, não havia o golpe de fato, mas havia o golpe de direito. E aí, não bastasse isso, que eles começaram a ameaçar que voltariam caso a extrema-direita não ganhasse as eleições, dizendo que o nosso sistema eleitoral era um sistema falho, cheio de problemas, e que haveria fraude eleitoral. E aí já começaram a ameaçar a gente com um golpe de Estado e ensaiaram um golpe de Estado. Ensaiaram um golpe de Estado. Ensaiaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, pessoas movidas por eles, apaniguadas por eles, porque os nossos generais permitiram acampamentos na frente das unidades das Forças Armadas. Então, apaniguados por eles, gente saiu para marchar sobre Brasília e invadir os palácios federais. Palácio da Justiça, o Palácio da Alvorada e o Palácio do Congresso Nacional. Um absurdo, um absurdo. E nós queremos isso punido. Nós queremos isso punido. Nós queremos o Museu da Memória da Ditadura, nós queremos a punição dos generais, nós queremos a condenação pública da ditadura e nós queremos a punição dos que tentaram o golpe de Estado de novo, porque eles fizeram um golpe de direito porque os militares governaram e agora já estavam ensaiando um golpe de fato. Isso é por quê? Porque a gente não pune essa gente. A gente não pune esses canalhas. Esses generais, esse pessoal oficial general que nos dá vergonha, asco, asco. Nós temos asco dos nossos oficiais generais, porque se é gente que não soube envelhecer, que não tem sabedoria, gente canalha, sem vergonha, que vive pensando em golpe, em tortura, em matar o povo brasileiro o tempo todo. Eles aprofundaram o racismo, eles aprofundaram a pobreza, eles aprofundaram a miséria e eles querem que a gente bata continência para eles e que celebre o que eles fizeram. Para esse tipo de coisa, a palavra de Deus tem um só comando: arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, nós temos lamentavelmente, essa mancha na nossa história, que volta e meia
esses oficiais generais que nos envergonham como seres humanos, como gente idosa. Eu falo tudo da minha faixa etária. Canalhas, canalhas, covardes, mentirosos, gente que nos envergonha, nos faz ter asco. É um absurdo isso. Um absurdo. E aí um desses generais assume a senadoria e faz uma elegia a torturadores. Isso é uma vergonha. Então, eu espero que o governo que hoje governa o país, o governo do Partido dos Trabalhadores e os partidos que fazem parte da federação, comandado pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não se acovardem diante desses canalhas que nos causam asco e nojo, nojo, como disse o Ulisses Guimarães. Que não se acovardem, porque o Brasil merece justiça. O povo brasileiro merece justiça. Então, mas o Ministério dos Direitos Humanos fez um gesto e pediu perdão aos Krenak. Porque ninguém contou ainda o que os militares fizeram com os indígenas. Inclusive, há uma tribo, se não me engano, chamada Juruá, que o último deles, que foi assassinado pelos militares, pelo menos essa é a acusação, morreu recentemente, então a tribo desapareceu. É isso, William. Seja bem-vindo. Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. Ari, essa indignação, ela tem que alcançar todos nós, né? Realmente, nós não podemos ser tutelados pelos militares, como parece que ainda estamos diante da omissão, posso chamar assim, né, do governo nesse momento. Mas, olhando a proposta rapidamente do texto que você trouxe, a respeito do ímpio governando, né, em antítese ao justo, ou seja, quando o ímpio ele governa, ele faz o povo gemer, suspirar, o ímpio sempre é apresentado aqui como antítese do justo, ou seja, é uma antítese do próprio Cristo. Um governo ímpio, segundo as Escrituras, olhando especificamente, que é um texto de Provérbios, ou seja, faz parte da sabedoria dos antigos judeus, olhando os textos sagrados, especialmente do Antigo Testamento, as Escrituras vão mostrar que um governo ímpio, ele tem como marca a violação dos direitos sociais. Um governo ímpio é um governo que é violento, segundo as próprias Escrituras. Você pode olhar os profetas, os livros sapienciais, Salmos, Provérbios, e aqui eu estou trazendo alguns adjetivos que são utilizados, que a gente pode resumir como um governo ímpio, porque a gente não tem tempo para a leitura dos textos. Então, é um governo que é marcado pela violação dos direitos sociais, com pessoas violentas, é um governo opressivo, ganancioso, empenhados em tramar e atrapalhar pessoas pobres, e muitos dispostos a assassinar aqueles que atrapalham seus objetivos. Ou seja, está resumindo o que aqui? Está fazendo um resumo de uma ditadura, da ditadura militar, a qual o Brasil passou, e que muitos daqueles que se dizem seguidores de Jesus gostariam que retornasse. Um governo que traz, que tipifica não a pessoa de Jesus de Nazaré, mas o próprio diabo, que é a antítese do Deus verdadeiro. O opositor, né? A palavra é Satanás que a Bíblia utiliza, que é o opositor a Deus. Então, o que essas pessoas querem, o que essas pessoas gostam, o que elas querem, é um governo satânico. Olha que absurdo. A pessoa se diz cristã e quer um governo satânico. A pessoa se diz seguidora de Jesus e quer ter um governo de Satanás. Que absurdo ali. Olha que absurdo. Então precisamos, enquanto cristãos, continuar denunciando todas essas ações, esses absurdos que houveram
que a ditadura fez e que muitos gostariam que continuasse. Que muitos gostariam de continuasse. Até quando nós vamos permitir, enquanto sociedade, pessoas que se dizem representantes de um determinado grupo chegarem no Senado ou no Legislativo apoiar a ditadura militar? Até quando vamos continuar permitindo que pessoas venham subir a tribuna, que diz que é do povo, para falar contra o povo, para defender opressores, para defender a tirania, para defender a ditadura militar, para defender, para dizer que tem como, por exemplo, que tem como referência o brilhante Ustra. Até quando a gente vai aceitar isso? Até quando, Eli? Exatamente. Até quando? Até quando vamos aceitar gente chamando como exemplo para a vida torturadores, assassinos, estupradores, gente Exatamente. que destruiu vidas, destruiu gente que estava na universidade, gente que era professora. É um absurdo, gente. O que aconteceu, o crime que aconteceu nesse país não pode ser calado. Não pode ser calado, não pode ser silenciado. Não Não importa podemos que o ser governo. coniventes. A gente não A, pode ser conivente com a, isso. a falta de punição gera conivência do próprio Estado, de cada um de nós. Se não punirmos, vai gerar. Não tem outra. Somos coniventes. Ou pune ou é conivente. Exatamente. E aí parece que eles ficam dizendo para a gente que se a gente falar alto, eles voltam. Eles não vão voltar. Eles não vão voltar, porque nós não vamos deixar nunca mais que haja ditadura nesse país. E isso é comigo e com você, meu irmão, minha irmã, daqui para frente.